Meus queridos, nós combinamos que exporíamos 1 de Pedro e também as parábolas. Então, hoje, pela graça de Deus, parábolas segundo São Lucas, capítulo 14, os versos de 15 até 24. Lucas, capítulo 14, versos de 15 até o 24. Lucas, capítulo 14, versos de 15 a 24, nós leremos de forma alternada o texto quando diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Escritura. Existem convites, ó Deus, feitos, mas sem a ação do Teu Santo Espírito nós não podemos aceitá-los. Sem a ação do Teu Santo Espírito nós não podemos sequer enxergá-los. Então nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha sobre nós. Senhor, cada um aqui tem a sua necessidade, a sua angústia. Cada um aqui, ó Deus, lá no mais profundo, precisa aceitar o convite que o Senhor tem feito à sua alma. E que hoje, ó Deus, seja uma noite bendita nessa igreja. Que todos se curvem e aceitem o que o Senhor tem, porque ninguém terá nada melhor do que o Senhor. Então, em nome de Cristo, nós já te agradecemos pelo que o Senhor fará. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Certamente você já escutou, quando está muito oferecido, ou está estragado, ou está ardido. Você já ouviu isso? Você já ouviu que é muito fácil, então, depois, na hora H, você diz, me perdoe, e Deus te perdoa, então é fácil, muito fácil. O Evangelho é muito fácil. Irmãos, e será que em nós, bem arraigado, lá dentro de nós, nós queremos fazer alguma coisa para merecer de Deus? Será que isso está incrustado em nós? Nós queremos ser merecedores. Será que está? Será que é fácil divisar que nós vemos e sabemos que é pela graça, mas nós queremos como que pagar com obras? Thomas Adams afirma que a prática é a alma do conhecimento, que está concorde que o cristão, porque detém o caráter de Cristo, fará boas obras. Mas não significa fazer boas obras para conquistar o caráter. É diferente.
é porque eu sou uma nova criatura, é porque eu sou alguém moldado a Cristo, é que eu quero fazer o que agrada a Deus, segundo o parâmetro da Escritura. Outra coisa a se observar nesse texto, no contexto, é quando o cristão está afeito sempre a uma boa refeição. Até a Santa Ceia é uma refeição. Então, aonde tem crente, normalmente tem pelo menos um lanchinho, né? E existe uma promessa lá em Isaías 25, 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. E aí algumas pessoas olham para esse texto, né? Puxa vida, hein, pastor? Mas o nosso irmão presbítero Jonathan, lá da Sexta Igreja, diz que o boi irá passando, e aí você tira a picanha e o boi já passa lá do outro lado, sem problema nenhum, tudo certinho. Mas tirando essas heresias, irmãos, não haverá morte no céu, então não se comerão os bichinhos no céu, viu? Nós comeremos do fruto da árvore da vida. Muito bem, tirando exagereses e heresias, o verso 15, ele está tratando de uma refeição e como será a pessoa que comer essa refeição? Diz o texto que ele será bem-aventurado, muito feliz. A expressão desse homem foi sincera. Ele, ora, ouvindo tais palavras de Jesus, um dos fariseus que estavam com ele à mesa, disse-lhe: esse homem foi sincero, irmãos? Os versos de 7 a 14, o Senhor está falando com relação a fariseus que gostavam dos primeiros lugares e fariseus que não se misturavam com outras pessoas. Aí, de repente, esse aqui diz assim: não, então que bom vai ser comer o pão do céu. Volte, por favor, no verso de número 14. Aliás, no verso de número 13, vamos ler juntos? Antes, aí esse fariseu, ouvindo aquilo que Cristo está dizendo, diz assim: então vai ser maravilhoso comer esse pão do céu, como que zombando do Senhor Jesus. Quer dizer que no céu nós vamos comer com essa gentalha, com cegos, com coxos, com aleijados, nós vamos comer com esse povo? Então, tanto é assim, que no verso de número 16, Jesus vai contrapô-lo. Jesus, porém, ele não parabenizou, mas ele refuta. Vejam só, a observação soa como zombaria. O Senhor vai colocar termo, e como nós sabemos que Ele vai colocar termo? Ele, porém, então o Senhor com essa parábola insistirá que sim, será de acordo com o ensinamento anterior. Irmão, existe algum texto que você duvida que será mesmo assim? De vez em quando você lê algum texto na Bíblia que você diz: mas isso vai ser assim mesmo? Quando isso lhe acontecer, diga a Deus: Senhor, eu quero crer. Me abre os olhos, quero entender, quero crer. Por favor. Mais um questionamento simples e muito crasso. Por favor, o quanto de verdade você tem se preocupado com o juízo final, com o dia do Senhor, com esse dia aqui que o Senhor vai chamar todos para o grande banquete? O quanto você tem se preocupado com esse último dia? Sabe por quê? Se você tem se preocupado, o que você tem feito em detrimento a isso?
Fato, ação comprobatória. Você se reconciliou com alguém nos últimos tempos? Você, por acaso, pediu perdão para alguém? Você está evangelizando mais agora, porque você está vendo que é final dos tempos e você está evangelizando? Porque, irmãos, o que nós estamos vendo é que os campos estão brancos. Tem muita gente querendo conhecer e confessar o Senhor Jesus, e nós temos visto isso nessa igreja, várias pessoas chegando e dizendo: eu não quero passar mais um domingo sem participar da ceia do Senhor. Via de regra, nós somos rudes, mal educados e achamos que devemos mandar. Nós costumamos dizer diga para fulano que eu estou mandando um abraço, viu? Estou mandando um abraço, né? Não seria mais, né? Olha, diga que eu estou remetendo assim um abraço com muito carinho. Não, que eu estou mandando um abraço. E aí, a finesse é que os convites são tão solenes que eles não podem ser rejeitados. De vez em quando você recebe um convite e o convite é tão especial. Eu estava aqui sentado, sabe? Mais um noivo. Eu nunca vi tanto noivo nessa igreja assim. Mais um noivo chega e diz assim: vista para mim, pastor, que eu quero colocar meu convite lá. E fica, né? E mais um. Então o convite é tão especial que nós não temos como rejeitar. Querido ouvinte, você tem recebido convites de Deus quando você vem à igreja? E os convites de Deus são solenes, são para você acertar uma coisinha aqui, acertar uma coisinha ali, para você tomar uma decisão ali. Você tem recebido convites de Deus? Então, por favor, hoje, esteja atento, atenção ao convite de Deus mais uma vez. Então, hoje você volta para casa e você vai voltar para casa dizendo assim: Deus me fez um convite hoje. E você sabe o que é. Não estou tendo revelação nenhuma, nada disso, mas eu tenho certeza que o Santo Espírito há de lhe fazer um convite e você há de voltar para casa para tomar uma decisão solene na sua vida. Atenção ao convite do Senhor, pois já está tudo preparado. Versos 14, 15 e 16. Vamos juntos. Ora, ouvindo as palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele... Só até aí. Irmãos, a ignorância é um negócio terrível. Ignorância não é no sentido de estupidez. Fulano de tal é ignorante, nós costumamos dizer quando a pessoa é estúpida no tratar. Não. A ignorância é falta de conhecimento. Então, um conhecimento deturpado. E ignorância, num sentido de conhecimento deturpado, é nefasto. Complica muito as coisas. Eu digo isso porque apelo não é coisa de arminiano, irmãos. Vocês sabiam disso? A gente costuma dizer o seguinte: no meio presbiteriano não se faz apelo. Sempre. Todos os sermões eu faço apelo do púlpito. Todos os sermões. Só não tem banco nenhum separado aqui para o desesperado levantar a mão, vir para cá chorando e piruleta, nada disso. Vou apelar ao seu coração, no nome do Senhor Jesus, para que você tome uma decisão e arrependa-se dos seus pecados. Mas jamais farei um apelo para que o ser humano se promova. Eu estou me arrependendo hoje. Essa é uma decisão, algo seu, particular com Deus, porque o convite da graça é franco. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e... Irmãos, vocês sabiam que esse verso não está falando de carga, e sim de pecados?
Vinde a mim aqueles que não aguentam mais os seus pecados, que querem mudar de vida, venham, e eu troco com vocês. Aí veja o final do verso de número 16, e convidou muitos. E convidou muitos. Irmãos queridos, ouvintes, vocês têm dúvida que Deus convida? Você tem dúvida que todos são indesculpáveis diante da graça? E o Evangelho segundo Mateus diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem foi o primeiro a apelar? Quem foi o primeiro a apelar? O Salmo 95, 7 e 8 diz assim, Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quem apela ao seu coração hoje é Deus. Tome a sua decisão hoje, porque é Deus que lhe bate a porta, lhe fazendo o convite da graça. E no final do verso de número 17, o Senhor diz assim, já está tudo preparado. Naquela cultura, depois de uma grande conquista militar, dava-se um banquete em comemoração. E é isso que o fariseu está propondo. Bom, já que o Senhor vai ter essa grande vitória, então, tudo preparado aí. Só que esclarecido precisa ser que os soldados vitoriosos, vejam, são os pobres, aleijados, coxos e cegos. Por favor, me ouça com tudo o que você puder. Se você se julga bom demais, até melhor do que os outros, você não vai atender ao apelo. Você não vai. Está tudo tão oferecido, tudo tão fácil para você, você vai dizer assim, está tudo pronto pelo Senhor, mas você tem achado que o Evangelho é muito oferecido, está muito fácil. Esse negócio de só pedir perdão aí, será que é assim mesmo? Não, né? Pois é. Ouvinte, de uma vez por todas, o convite da graça é franco. Compre sem ter dinheiro, seja perdoado por um sangue que você não é digno dele, mas tenha coragem de dizer, Senhor, hoje eu não aguento mais e me rendo ao convite da graça. Hoje, Senhor, eu não aguento mais e confesso-te os meus pecados, e Cristo passa a ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Atenção ao convite do Senhor. Em segundo lugar, você pode estar fabricando motivos para rejeitá-lo. Versos 18, 19 e 20. Vamos ler, por favor? Não obstante... Irmãos, na verdade, o mensageiro relata que todos fizeram pouco caso do convite. É por isso que eles não aceitaram. Esse é o verdadeiro motivo. O que está muito oferecido, né? Bom, não tem que fazer nada, não. É só ir lá, é só ir. Mas estou desconfiado desse negócio, hein? Se eu não tiver que fazer alguma coisa, se eu não tiver que... Sei não, hein? E então o Senhor manda buscar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. A mesma relação do verso de número 13, porque eram aqueles que os fariseus julgavam indignos. Fariseus julgavam indignos. Só os fariseus daquele tempo ou do nosso tempo também, irmãos, nós julgamos indignos. Quando você vê um deficiente físico, você pergunta, foi ele ou foram os pais dele que pecaram? Porque no nosso coração, sempre essa pessoa tem um demérito por culpa dele ou dos pais. E aí a voz do Senhor é,
Nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas está sim para que seja manifesta nele a glória de Deus. Irmãos, quando nós vemos alguém coxo, cego, nós cremos que o céu, então, deve ser reservado só para os bonitões, os fortões. Mas o banquete, irmãos, o banquete, segundo Paulo aos Coríntios, é oferecido para as coisas loucas desse mundo, justamente aquelas que não têm nada para dar em troca, coisas fracas, coisas que ninguém daria nada por elas. Foram esses que o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Do outro lado, você já ouviu falar do pecado imperdoável, do pecado que Deus não perdoa, que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Você já ouviu falar nisso? Pois bem, verso número 24, vamos ler sobre o pecado imperdoável. Leiamos todos juntos. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens... nenhum desses. E aí nós vamos a João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo na economia divina é bater a porta do coração do pecador e dizer: arrependa-se. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O convite do Espírito Santo é: arrependa-se hoje. E se por acaso você negar o convite do Santo Espírito, esse é o pecado da minha ceia. Nenhum desses que rejeitou o convite comerá dela. Eu não o perdoarei. Esse é o pecado contra o Santo Espírito. Sabe aquela pessoa que afirma: mas eu não sou tão ruim assim não, eu não mato, eu não uso drogas, tem tantas pessoas piores do que eu aí no mundo? Você já viu gente assim? Mas a questão não é com os outros, milhões, bilhões. A questão é o convite de Deus ao seu coração hoje, aqui. Hoje, se ouvirdes a voz, não volte para casa sem tomar a sua decisão que você sabe que deve tomar. Matthew Henry diz o seguinte: o arrependimento, se verdadeiro, atinge a raiz da iniquidade e livra dela o coração. Deus quer te livrar do seu pecado no seu coração, é isso que interessa. Um coração novo, um coração regenerado. Amado irmão, amada irmã, o convite do Senhor está à porta. E hoje, você foi o menos favorecido, um desses que ninguém dava grande coisa pela vida. Aliás, a vida só tem rodado e nada dá certo, coxo, aleijado, qualquer outro nome. Você era um desses, pois o convite da graça é ao seu coração. É para você mesmo. Foi você mesmo que entrou aqui hoje para poder ouvir o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troque o fardo com o Senhor Jesus. E aqui nós vamos concluir, irmãos. Já está tudo preparado. Você pode estar fabricando motivos para rejeitá-lo, porque os menos favorecidos terão a sua oportunidade. Atenção para o convite. Irmãos, Finley, um dos pregadores pioneiros lá do oeste dos Estados Unidos, conta a respeito de um culto religioso em que William McFree administrou a Santa Ceia numa reunião de acampamento. Durante o ato, o bispo notou que uma mulher jovem chorava e ele percebeu que ela estava em agonia. Então ele chegou-se a ela e lhe disse: filha, vem, ajoelha-te aos pés da cruz,
confessa o teu pecado e acharás misericórdia. Ela replicou: pensa o Senhor que uma vil pecadora como eu iria aventurar-se a se aproximar da mesa da ceia e tomar nas mãos impuras os elementos do amor sacrificial do Salvador? Sim, filha, foi exatamente para pecadores como tu que o bendito Jesus morreu. Enquanto se retorcia em agonia, ele demonstrou a sua disposição e o seu poder para salvar, prometendo ao ladrão arrependido que ele entraria no seu reino. Então, disse ela, eu irei a Jesus. Ajoelhou junto à mesa da comunhão, confessou os seus pecados. E enquanto o bispo, com lágrimas nos olhos, possuído de gozo e emoção, servia-lhe os elementos da ceia. Quando ela se levantou, o seu rosto resplandecia, uma alegria de ter achado uma nova fé. Irmãos e amigos, o Evangelho da Graça é assim. Ah, mas tanta igreja, né? Se nós dermos uma volta por aqui perto, quantas igrejas? Está tão oferecido, não está? Ou está estragado ou está ardido, né? Porque tem tanta gente oferecendo o Evangelho. Não, existe um verdadeiro Evangelho. Existe um verdadeiro Evangelho que não está de olho no seu bolso. Existe um verdadeiro Evangelho que não está de olho naquilo que você pode dar, porque Cristo já deu naquela cruz por você. Esse Evangelho é o Evangelho da graça, do favor imerecido do Senhor Jesus. Venha e compre sem ter dinheiro. Valha-se do sangue que você não é digno sequer de uma única gota. Mas hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, o convite da graça bateu-lhe a porta mais uma vez e você é indesculpável. Vamos ficar de pé?